Olá, pessoal! Boa noite! E como esse programa é gravado, bom dia, tá, gente? Que eu tô aqui hoje nesse cenário, que é a minha casinha, abrindo a minha sala para vocês, porque hoje eu tô sozinha nesse Torta de Climão. Pois é, eu tô aqui cuidando com carinho do bebê do Luciano Frontelli, enquanto ele tá afastado por motivos pessoais. Mas, ó, Lu, a gente tá cuidando direitinho do seu podcast, viu? Eu sou Mariana Perim, estou secretária nacional de comunicação do Partido Verde e vim aqui trazer mais um episódio para vocês. E hoje a gente vai adentrar neste assunto que tem pairado esse mês, o universo feminino. Pois é, mas é o universo feminino na política. Então, sabe aqui essa trilha sonora que entrou no nosso programa? Essa trilha sonora é Triste, Louca e Má. E ela serve para dar um recado. Mulheres, nenhum homem pode te definir. Aliás, para nenhuma pessoa, né, gente? Ninguém define a gente a não ser a gente mesmo. Então fica essa dica aí para vocês. Então hoje, para falar desse universo feminino, coisas que acontecem dentro da política e fora da política, viemos bater um papinho nesse mês da mulher com mais esse assunto para vocês. A gente vai falar de novo nesse assunto que é uma ferida na representatividade política brasileira, a falta de mulheres. Não dá mais para a gente aceitar não termos mulheres em espaços representativos, sejam legislativos, executivos e em outras áreas, inclusive hoje no mundo corporativo. Tem tido essa luta gigante aí sobre a questão de igualdade salarial entre homens e mulheres, que inclusive foi pauta no Congresso e aclamada. Inclusive, gente, vou pedir aqui, vou fugir do script para a gente colocar aqui quais foram as mulheres que votaram contra a lei de igualdade salarial. Pode colocar aqui, gente, porque hoje é o dia que a gente tem que expor todo mundo. O Torta de Climão é para criar esse climão. A gente não vai passar pano, gente. Aqui, ó, é feminismo com muito amor, mas também a gente tem que ser um pouquinho aguerrida, senão ninguém toma jeito, viu? Bom, eu trouxe alguns dados para vocês que eu vou dar uma colada aqui, tá? De acordo com o Interparliamentary Union, tá? O Brasil, ele ocupa uma posição horrorosa, tá? De representatividade feminina no Congresso, tá? Nós estamos no número 154, tá? Entre 193 países avaliados. E olha, gente, a gente tá quase no final da lista. Isso é uma gravidade tremenda. Esses números, gente, é um reflexo hoje da representatividade brasileira em todos os espaços de poder. Então não adianta a gente passar um pano e falar assim, em tal lugar mulher é líder, em tal lugar mulher não sei o quê. Não, gente, a gente precisa ocupar espaços de poder, tá? Nós precisamos eleger mais mulheres, termos mais mulheres secretárias, ministras, inclusive líderes aí no mundo corporativo. E aí vem a pergunta, né? Por que poucas mulheres se interessam por esse universo da política? Será mesmo que poucas mulheres se interessam? Ou será que os homens não fazem questão de ir atrás de mulheres? Eu vou dar um exemplo. Eu estava conversando com o meu companheiro, ele está tocando um podcast na organização dele. E eu falei para ele, olha, eu acho que para essa segunda temporada de vocês deveriam fazer questão de uma mulher na apresentação. Eles falaram que foi muito difícil buscar uma mulher e que nenhuma mulher aceitou ser co-apresentadora desse podcast com eles. E eu bati o martelo de novo, eu falei, tudo bem. Mas será que vocês procuraram um número suficiente de mulheres? Essa é a questão. A gente não pode cansar. Então, para montar uma mesa, para fazer uma curadoria de uma palestra, ou mesmo para montar um evento, a gente tem que pensar, a gente tem que ter balanço de gênero. Além de ter balanço de gênero, tem que ter balanço étnico também. Então, eu acho que essa é uma dica para a vida. Não se contentem com o não balanço de gênero e com o não balanço étnico. A gente tem que ter balanço em tudo, tá bom? Mas eu também acho que tem uma grande dúvida. As pessoas ficam achando que as mulheres não querem ocupar espaços de poder, porque, na verdade, elas têm ainda a missão da maternidade. E isso tem que ser uma pauta de política pública. Falar sobre o maternar, eu acho que tem pauta para a gente fazer só um programa sobre isso. Só que as mulheres, elas, além de ser mães, elas são mulheres e elas são profissionais, elas são pessoas. Existe uma mãe, existe uma mulher além do maternar. Então não existe colocar desculpa que as mulheres não estão ocupando espaços de poder porque hoje elas são mães. Esse papinho, ó,
tá muito ultrapassado. E agora a gente chegou num tema que eu entendo muito, que eu vou colar pouco, espero. Vamos falar sobre machismo e como combater o machismo. Porque não adianta a gente estar numa situação machista, estar numa situação de misoginia e não saber combatê-la, tá? Então eu vou falar alguns termos hoje que são muito falados e vocês precisam saber o significado, também combater esses termos, né, e a ação desses termos. E se você for homem, estuda um pouquinho sobre isso e evite cometer esses erros, tá bom? O primeiro deles é o gaslighting. O que é o gaslighting, gente? É aquela história, ai, mulher é louca. Mas não é só isso, não é só dizer que uma mulher é louca. O gaslighting é a grande manipulação. É você tentar manipular uma história para fazer com que a mulher pareça desequilibrada pelo simples fato dela ser mulher. Então a gente sabe que no dia a dia muita gente usa esse tipo de situação contra a gente, principalmente até no tom da nossa voz. Quando a gente é um pouco mais enfática e a nossa voz fica um pouco mais aguda, o povo fala, ah lá, mulher descontrolada. Isso aí é o primeiro exemplo de gaslighting, mas a gente tem um monte, principalmente em mulheres em situação de abuso dentro de casa, tá? A gente vê como os homens hoje são manipuladores e tentam colocar a mulher numa situação muito mais de agressoras do que agredidas. E essa manipulação também é chamada gaslighting. É importante que a gente fique com os olhos abertos e combata isso a cada dia. O termo em inglês vem de uma peça que virou um filme chamado Gaslight, ou Luz a Gás. No filme, um marido manipula a mulher para fazer com que ela acredite que está louca. Tudo para roubar as joias dela. Em determinado momento, por exemplo, a mulher nota as luzes da casa piscando, mas o homem diz que isso nunca aconteceu. Gregory, are you trying to tell me I'm insane? O outro termo também, que é bastante falado, né, é o tal do mansplaining. Pois é, mansplaining, gente, nada mais é do que macho palestrinha. Ai, você tá falando uma coisa que você entende muito. Vou dar um exemplo. Eu, produtora cultural, vou falar sobre produção de óperas. Nisso chega um homem biólogo e quer me ensinar a fazer meu trabalho. Ai, você sabia que você pode fazer isso? Você pode fazer aquilo. E, na verdade, gente, não é a área de conhecimento desse homem e ele faz questão de parecer que sabe mais que uma mulher. Isso acontece o tempo todo. Numa mesa de reuniões, por exemplo, as mulheres dão exemplos e os homens fazem questão de pedir a palavra e falar a mesma coisa que as mulheres. Isso é mais um exemplo de mansplaining. Como é seu nome? É Wallace. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo para a mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista, só que é necessário. Mansrupting, ele é o mais conhecido e ele é o que mais ocorre, principalmente nos ambientes profissionais e políticos. Nada mais é do que a mulher estar com a palavra e o homem interrompê-la o tempo todo. Isso é insuportável. Susan, I want to add, Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. Mr. Vice President, I'm speaking. If you don't mind letting me finish, we can then have a conversation, okay? I'm speaking. Let's talk about the fact. Yeah, I'm about to. Gente, a partir do momento que uma mulher começa a falar, a gente tem que se colocar no seu lugar, dar um passo para trás e ouvi-la. É só isso. As mulheres precisam ser ouvidas. Se a gente não consegue ter uma escuta ativa, essa conversa, ela não consegue ser agradável e você não consegue entender o que a mulher está querendo falar. Perceba, os homens escutam muito mais as mulheres. Pare e comece a escutar mulheres. É só isso que a gente está pedindo. Ainda sobre o Mansrupting, lá no início da Era da Pedra do Torta de Climão, quando ainda era só um podcast de escuta, né? A gente não tinha o vídeo. O Luciano tocava o podcast com alguns amigos. E em um episódio específico, um dos primeiros episódios que a gente teve, eles fizeram um exemplo de Mansrupting. O tempo todo, a parceira deles de apresentação começava a falar e eles interrompiam ela, para dar um exemplo na prática de como é agressivo esse tipo de ação. Outro também, gente, que ninguém percebe, tá? Principalmente no universo político, várias questões são levantadas por mulheres, várias pautas são levantadas por mulheres, várias ações são levantadas por mulheres, e simplesmente os homens se apropriam disso.
Isso se chama broappropriation, ou seja, apropriação do irmão. Bro, de bro, não tem nada de brother, né? Que irmão é esse que apropria a coisa da sister, né? Se apropria de algo que é da sua irmã? Isso tá errado. Um exemplo também na prática sobre isso é uma música, eu vou até colar aqui, tá, gente? Porque o Elvis Presley, ele gravou Hound Dog, né? Que ela era uma música da cantora Willie Mae Thornton. E ele gravou sem a permissão dela, imagina. Há 50 anos atrás, mais ou menos. E isso deu um auê na época. Isso é um exemplo de broappropriation, pois até o Elvis Presley cometeu. Mas se a gente começar a falar de atrocidades misóginas no meio aí do entretenimento, a gente, não vai parar nunca mais. O último exemplo desses termos aí do combate ao machismo, tá? E do empoderamento feminino que a gente vai tratar aqui é o manspreading, tá? O manspreading nada mais é do que quando os homens se espalham para ocupar espaços fisicamente. Até aí você não pode achar nada demais. Sabe aquele carinha, que senta no assento do ônibus e abre a perna e não deixa você sentar direito? E aí você fica encolhidinho e tem um cara lá, bonitão, com a perna aberta, né? Tamanho, hein? Que não dá pra fechar a perna. Bonitão. Homem, gente, fazendo omisse é uma beleza. É uma belezinha. Outro exemplo também é quando o homem simplesmente se espalha num espaço para bulinar mulheres, passar a mão em mulheres. Quantas vezes a gente já viu isso nos transportes públicos? Pois é. Então, fica atento, tá bom? A gente vai mostrar agora uma campanha sobre isso. Dá uma olhada. Gente, com a campanha ali grudada, o cara tá todo esparramado, imagina se não tivesse. Por isso que a gente fala, para homem, a gente tem, que desenhar, porque é difícil de vocês entenderem, né? Gente, a gente ainda tem um caminho, muito grande e árduo para percorrer. E a gente tem que pavimentar muito essa rua para poder, andar tranquilamente nela. Porque misoginia, infelizmente, está longe do fim. Mas, se o Partido Verde tivesse um gênero, ele seria mulher. Por isso que a gente fez aqui um vídeo muito gostoso para vocês conhecerem as nossas mandatárias, as mandatárias verdes. Quem são as nossas vereadoras, quem são as nossas deputadas, as nossas vice-prefeitas, as nossas prefeitas, enfim, todas essas mulheres que ocupam espaços de poder na vereança, em âmbito local, como deputadas em âmbito estadual, federal como deputada federal, enfim, vem conhecer um pouquinho de quem são essas mulheres. Bom, gente, a gente não conseguiu colocar todo mundo no vídeo, mas a gente trouxe algumas mulheres que a gente sabe que você, militante, pode se aproximar. Então, se você quiser bater um papo sobre mulheres verdes no poder, entre em contato com elas. Inclusive, gente, a nossa secretária nacional da mulher, a Shirley, é super acessível. É só dar um WhatsApp, os contatos estão no site, tá, do PV. É só falar com essa mulherada, tá todo mundo aqui para abraçar vocês. Para os homens, eu queria dar um recado. Se você realmente quer combater o machismo dentro da sua organização política, se você quer combater o machismo dentro do Partido Verde, se alie à nossa causa. Só que a gente não tem obrigação nenhuma de ficar dando aula para vocês. Então, vou dar dica de livro, tá? Pra gente parar de ter que ficar, dando aulinha para macho, aprender o que é óbvio. O primeiro, gente, é um livrinho bobo que vende em qualquer livraria, que é esse aqui, tá? Ele aqui, O Livro do Feminismo. Ele é tão didático que ele é mastigado, viu, amaiada? Viu? Homem fazendo omisse? Ele é mastigado, tem desenho, tá vendo? Então, vai ser mais fácil para vocês aprenderem sobre feminismo, para vocês respeitarem um pouquinho mais a gente, né? Pois é. A outra dica de leitura, gente, não é só sobre feminismo, mas leiam mulheres, tá? E é super gostoso esse livro para nós, tá? Da política. Ele é uma delicinha que ele fala Razão e Paixão na Política. Fala um pouquinho sobre o que nos mantém na política, tá bom? Quem escreveu foi Jacia Seixas, Maria Estela Bresciani, Marion Brepon, tá? Elas organizaram
essas ideias e colocaram num livro que fala um pouquinho sobre a nossa paixão da política, pela política, né? E para a política. Então, leiam mulheres, assistam mulheres, vejam mulheres, tá? Prestigiem mulheres. Essa também é uma outra dica de como combater o machismo. Bom, gente, essa edição eu fiz sozinha. Tô me sentindo assim, um pouquinho nervosa, mas ao mesmo tempo superei, tá? Essa síndrome da solidão sem a Raíssa, sem o Luciano, e toquei esse Torta de Climão para vocês, tá? Essa foi mais uma edição do Torta de Climão. O Torta de Climão, ele é apresentado por mim hoje, mas ele normalmente é apresentado por Luciano Frontelli, sempre em parceria com alguém, tá? Ele é realizado pela Secretaria Nacional de Comunicação através da Proempresa. Nós também temos o apoio das pastas temáticas do Partido Verde, Afros Verdes, Juventude do PV, Diversidade e Mulheres, tá? Mulheres do PV, mas também com o apoio da Fundação Verde Herbert Daniel. Você que sempre vê aqui um pouquinho do nosso Torta de Climão, tá toda semana aqui, gosta aqui dos nossos, das nossas sketches, dos nossos cortes. Não esqueça que toda quinta-feira, 7 horas da noite, estamos aqui com você no horário de Brasília, tá bom? Então, agradeço muito todo mundo que quis nos ouvir hoje, quis me ouvir hoje e pedir e clamar para todo mundo. Menos misoginia, gente. O feminismo nunca matou ninguém. Já o machismo. Um beijo e boa semana.